Tá aí então a participação do Guilherme Pierangeli, conversando também com motoristas, trazendo os detalhes, né, dessa decisão da Prefeitura de Campinas. A gente fala também da INDEC, né, a informação do número de radares, aumentando aí em 46%, serão mais 58 radares, tanto excesso de velocidade, como ele disse, avanço de sinal vermelho e invasão de faixa exclusiva de ônibus. Estamos em contato neste momento para repercutir sobre essa decisão com o doutor em engenharia com foco em mobilidade urbana, professor Luiz Vicente Figueira de Melo Filho, a quem a gente agradece essa participação, a gentileza aqui de atender mais uma vez aqui a CBN Campinas. Muito bom dia, professor. Bom dia, Paradela. Bom dia, ouvintes. Obrigado aí pelo convite. Professor, os motoristas ouvidos pelo Guilherme e também os nossos ouvintes que mandam seus recados, seja por texto, por voz aqui no WhatsApp da CBN Campinas, o 19 991869070. Muitos discordam, outros concordam sim. Muitos veem aí acidentes acontecendo. O ponto é uma situação polêmica quando se fala de radar, isso gera... Não tem meio termo. Ou você é pró ou você é contra. O que me chama a atenção, doutor, é que a INDEC, nos últimos tempos, foi na semana passada, divulgou alguns números. Os acidentes caíram em Campinas, já com forma até de exaltar a campanha que a Prefeitura de Campinas vem fazendo no trânsito, inclusive na John Boy Dunlop. E agora vem essa informação de mais radares. Não é uma coisa que chama a atenção, que é meio na contramão, já que está funcionando a educação, vai colocar agora mais punição? Bem interessante sua pergunta, Paradela, porque é o seguinte, na engenharia de tráfego a gente tem 3 pilares. A engenharia, que é onde a gente precisa fazer obstáculos para que as pessoas não passem, por exemplo, na faixa exclusiva de ônibus, os pedestres não atravessem fora da faixa de segurança. O outro assunto é a questão relacionada às campanhas, a questão relacionada à educação, exatamente como você disse, educação tem que ser batalhado, tem que ser feito campanha, tem que ser colocado faixa, tem que ter esse apoio muito bem feito na cidade. E por último, a questão da fiscalização, que é o ponto mais polêmico, até os entrevistados aí apareceram um a favor e o outro contra, exatamente por isso. Quer dizer, se a gente já fez a engenharia, se nós já fizemos a questão relacionada à educação, a gente tem a terceira parte, que é a fiscalização. E essa fiscalização é exatamente para reduzir os acidentes. Esse é o ponto-chave que a gente tem que pensar. Redução de acidentes, como inclusive o ouvinte falou para a gente aqui, o entrevistado. Por quê? Porque aí sim, estrategicamente, a gente vai colocar esses radares em pontos que possam ter aí margem para ter mortes, que infelizmente acontecem nos acidentes de trânsito, e isso, na verdade, reduz sim o acidente, e a fiscalização é a última etapa, como eu estava dizendo. Então, nesse ponto, sim, é preciso. O que pode, questão que dê todo mundo maluco aí, é a questão da pegadinha. Não pode ter pegadinha, a gente tem que pegar no ponto-chave. E outra coisa, quais são as modalidades de transporte que estão, na verdade, infringindo as leis de trânsito. Então, as motocicletas, infelizmente, na cidade, a gente vê claramente passando aí muito em sinais vermelhos, muito na questão de faixas calçadas, e isso é importante que esses radares também tenham essa questão da fiscalização para outra modalidade, não somente para os veículos. Então, é um ponto muito importante, redução de acidentes e multar realmente para quem está infringindo as leis, e aquele que o trabalho educacional já foi feito, já foi consolidado ou está sendo consolidado, é importante, na verdade, que agora a gente ir para a terceira etapa, que é a fiscalização. Eu sempre citei aqui no CBN Campinas que se a gente quiser quebrar a INDEC, é só a gente utilizar o veículo, qualquer que for, da melhor maneira possível. Se na via 50 km por hora, vai a 45. Porque a INDEC não tem dotação orçamentária. Ela precisa, sim, de recolher. E ela recolhe muito. É cerca aí de 100 milhões. O que me chama sempre a atenção também, quando a gente discutia aqui sobre a situação da fiscalização, da situação em melhorar, né, o viário em Campinas, pensando em melhores formas de resolver os gargalos da cidade, e
na publicidade ou na educação desse motorista. A Index sempre gastou muito pouco desse dinheiro que vem das multas. É coisa aí de 1 milhão e meio, sendo que para fiscalização vai aí praticamente o montante acima de 50% e outras situações para pagamento dos próprios funcionários. Mas vamos lá, gastar-se muito pouco, né, com a educação e a fiscalização se gasta muito. Paradela, você falou uma coisa extremamente importante, porque os pilares engenharia, educação e a questão da fiscalização, eles têm que andar juntos. Quando eles têm essa disparidade, essa discrepância, isso realmente chama muita atenção. Então, sim, as verbas, né, a questão orçamentária obrigatoriamente tem que ir para a educação, é uma questão, inclusive, por lei, exigida por lei, e a questão relacionada à fiscalização nos pontos chaves, que realmente vão reduzir o número de acidentes. Obrigação do poder público a reduzir o nível de acidente. Infelizmente, nesses últimos anos, houve um acréscimo, mesmo com a pandemia, houve esse acréscimo, principalmente com os motociclistas. Então, esse é um ponto de atenção, assim como o pedestre, a gente precisa estar muito atento para reduzir o número de acidentes e aí sim justificar essa questão relacionada às multas, a questão relacionada à fiscalização. Esse é o ponto-chave aí da engenharia de tráfego. Um outro ponto que me chama a atenção, tem muita gente aqui mandando recado, o nosso ouvinte, o Almir, fala, o problema é o limite de velocidade em 50 km por hora, precisa colocar 70 km por hora. Eu sou aí bem contrário a isso, viu, Almir? Porque um acidente, qualquer que for, um acidente com motociclista, um acidente envolvendo carro, um atropelamento a 50 km por hora, tem uma menor gravidade do que a 70 km por hora. São 20 km a mais na ação e reação. Mas, de qualquer maneira, acho que o que chama muito atenção em Campinas são as diferentes velocidades em várias avenidas. Tem avenida que tem lá 70, 60, 50, até 40 km por hora. Isso embanana a cabeça do motorista, né? Exatamente. Essa questão também é importante porque 70 quilômetros por hora significa que é 20 metros por segundo. Então é muito rápido. O tempo de reação, se for meio segundo, a gente já está falando de 10 metros e isso pode ocorrer um atropelamento. Então realmente a velocidade a 50 km por hora é mais do que suficiente. Alguns pontos até 40 km por hora. Depende muito da questão relacionada ao número de pessoas, de pedestres que estão, na verdade, circulando nessa região. Então é importante reduzir a velocidade, porque o tempo de reação das pessoas, o motorista, é muito rápido. E se ele tiver uma velocidade alta, ele vai sim colidir, ele vai ter acidente com motociclistas, com pedestres, principalmente as pessoas com automóveis, caminhões e assim por diante. Então é importante a redução do limite. Isso é um ponto-chave para reduzir o nível, a quantidade de acidentes que a gente tem aí na cidade de Campinas. E para a gente finalizar, professor, acho outro ponto importante, porque o ouvinte coloca aqui, muita gente, obviamente, sendo contra, outro a favor, mas o Teodoro, ele coloca uma outra situação, porque tem a arrecadação pelos radares, ok, mas a INDEC está preocupada com a segurança, então que a prefeitura como um todo, não só a INDEC, mas tapem a buraqueira nas ruas. Por exemplo, a INDEC criou aqui, professor, na Heitor Penteado, agora são 3 faixas de rolamento para o motorista. Antes eram 2. O que era antigamente um acostamento virou uma faixa aí de rolamento. Só que essa faixa, o que se tinha de sinalização, eles tamparam lá, pintaram com uma tinta preta. Só que ela está saindo, então a sinalização já ficou horrorosa. Você não sabe se é ou não é uma terceira faixa. E mesmo assim, o asfalto está todo deteriorado. Então ninguém consegue utilizar direito aquela terceira faixa porque tem buracos ao longo da pista. Ou seja, está faltando também essa segurança para que um motorista não saia daquela terceira faixa, bata num carro ao lado, no motociclista. Isso também é um ponto, né? Exatamente, porque aqueles 3 eixos que eu falei da engenharia de tráfego e engenharia entra exatamente neste ponto. Quer dizer, a engenharia, ela tem que fazer um asfalto, ela não pode pintar, porque pintar com a chuva, essa tinta preta, ela vira, o atrito dela é muito menor
e isso causa acidentes com motociclistas. Isso é um crime, é muito grave. A gente precisa raspar o asfalto e passar um asfalto novamente. Eu sei aonde exatamente aquele ponto lá, que tem um viaduto, que tem entrada, tem a terceira faixa agora, e isso é um risco muito grande, tanto na questão da sinalização horizontal, como também a questão do nível de acidentes em períodos de chuva. Então, engenharia, educação e fiscalização, esses três pilares, eles devem estar andando juntos, não pode ter discrepância de algum outro pilar, e isso realmente fica aí a desejar, e o nível de acidente, ao invés de reduzir, aonde é a última etapa que a gente tem na engenharia de tráfego, infelizmente, muitas vezes acaba aumentando e tendo esse descontentamento, muitas vezes, da população. Professor Luiz Vicente Figueira de Melo Filho, doutor em engenharia, com foco em mobilidade urbana, muito obrigado pela entrevista, gentileza aqui de atender novamente a CBN Campinas. Obrigado, Paradela, obrigado pelo convite. Até logo, um abraço. Eu agradeço também aqui a todos os ouvintes, muitas mensagens chegaram aqui pelo WhatsApp da CBN Campinas, infelizmente eu não consigo colocar todas aqui no ar, mas muitas convergindo, né? E a gente agradece essa participação imensa do ouvinte da CBN Campinas no 19 9986 9070.